Bom dia! Hoje na nossa aula de matemática nós vamos falar sobre radiciação com inteiros. O que vem a ser a radiciação com inteiros? Radiciação é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos, certo? Então vamos colocar como foco aí, operação que realizamos quando? Quando queremos descobrir qual número que multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá um valor que conhecemos. Exemplos. Já sabemos que 6 ao quadrado é igual a 36, porque 6 vezes 6 é igual a 36. Agora, a operação que nos permite determinar qual número que elevado ao quadrado equivale a 36. Ou seja, qual número que elevado ao quadrado é igual a 36? Que número é esse? O 6, certo? Então, essa operação aqui, radiciação, ela permite isso, descobrir o número que elevado ao quadrado é igual a 36, ou seja, descobrimos um número que foi multiplicado por ele mesmo 2 vezes e que determinou um valor que conhecemos, que no caso era quem? O 36, certo? Ou seja, raiz quadrada de 36 é igual a 6. Por quê? Pois 6 elevado ao quadrado é 36. Observem também que a radiciação ela é a operação inversa à potenciação. E a potenciação é a operação inversa à radiciação, certo? Vice-versa. Vamos então ficar atentos aos termos. Quais são os termos de uma radiciação? Uma radiciação ela tem como termos, observem, esse símbolo aqui, é o radical, certo? O símbolo é o radical. Dentro do radical vem o valor que nós conhecemos e ele é chamado de radicando, certo? Radical, radicando é o valor que vem dentro do radical. No radical, nós também temos o índice, ou seja, é onde vem informando que tipo de raiz. Se ela é quadrada, se ela é cúbica, se ela é uma raiz quarta, se ela é uma raiz quinta e assim por diante. Sempre que o índice não aparecer nenhum valor, é porque se trata de uma raiz quadrada, certo? Então, raiz quadrada de 36, índice 2, radicando 36 e o radical é o símbolo. Tendo como resultado 6. O resultado de uma radiciação é que é chamado de raiz, certo? Por que nesse caso é 6? Porque, raiz quadrada de 36, índice 2, ou seja, nós procuramos um valor que multiplicado por ele mesmo 2 vezes fosse igual a 36, certo? Então, raiz quadrada de 36 é 6, por quê? 6 vezes 6, 36, certo? Observem também outros exemplos aqui, Raiz quadrada de 4. Observem, não apareceu o índice, ou seja, raiz quadrada, índice 2. Raiz quadrada de 4, ou seja, que número multiplicado por ele mesmo 2 vezes é igual a 4? O 2, pois 2 ao quadrado é igual a 4. Observem agora que nós temos a raiz cúbica. Por que cúbica? Porque o índice é 3. Ou seja, se o índice é 3, agora nós vamos procurar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes. O índice indica quantas vezes o resultado deve ser multiplicado por ele mesmo. Se o índice é 3, então nós vamos procurar um valor que multiplicado por ele mesmo 3 vezes seja igual a 8. Que número é esse? O 2. Pois 2 ao cubo é igual a 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Raiz quarta de 256. Raiz quarta, índice 4. Se o índice é 4, então agora nós vamos procurar um valor que multiplicado por ele mesmo 4 vezes seja igual a 256, que nesse caso é o 4. Pois 4 elevado à quarta potência é igual a 256, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4,
256, certo? Lembrem-se sempre que o índice vai te indicar, te mostrar quantas vezes a raiz, ou seja, o resultado, deve ser multiplicado por ele mesmo, de modo que seja igual ao valor do radicando, tá bom? Como estamos trabalhando com radiciação com inteiros, então nós também vamos trabalhar com situações que envolvem números negativos, mas nem toda situação que envolve um número negativo tem raiz. Vamos ficar atentos a isso. Só é possível calcular a raiz de números inteiros negativos apenas quando o índice for ímpar, ou seja, quando o índice for 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Ele tem que ser o quê? Ímpar, certo? Somente nessas situações é que nós vamos conseguir calcular a raiz de números inteiros negativos, tá bom? Olhem só o exemplo. Raiz cúbica de menos 8. Observem que o radicando é um número negativo. Eu posso calcular? Sim. Por quê? Porque o índice é ímpar. 3 é um número ímpar. Ou seja, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Menos 2 ao cubo, Menos 2, um número negativo, elevado a um expoente ímpar, fica negativo. 2 ao cubo, 8, então, menos 8. Por isso, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Raiz cúbica de menos 27. Posso calcular? Posso. Por quê? Porque o índice é ímpar. Ou seja, raiz cúbica de menos 27 é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, que é igual a menos 27. Menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3. Já a raiz quadrada de menos 25 não existe. Por que que ela não existe? Porque, raiz quadrada índice par. Não existe raiz de índice par de número negativo. Pois quando nós multiplicamos 2 ou mais números negativos, quando é uma quantidade par, ele sempre fica positivo. Observem, a raiz quadrada de 25 seria 5. Mas menos 25 não pode ser menos 5. Por quê? Menos 5 vezes menos 5 é igual a mais 25. Por isso que não existe raiz de índice par de um número negativo, tá bom? Só existe e só é possível calcular quando? Quando o índice for ímpar. Observem outra situação. Eu tenho menos a raiz quadrada de 9. Nessa situação eu posso calcular? Posso. Por quê? Porque o menos, ou o sinal negativo, ele está fora do radical, certo? Ele está fora da raiz. Ou seja, é menos a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, menos a raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Observem outra situação. Raiz quarta de menos 2 elevado a 4. Ou seja, menos 2, um número negativo, elevado ao expoente 4. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, 4 vezes. Fazendo o jogo de sinal, menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, se apareceu uma operação dentro do radical, eu primeiro vou resolver esta operação para depois calcular a raiz, certo? Menos 2 à quarta, 16. Agora sim, raiz quarta de 16 é 2. Por que 2? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes é igual a 16, certo? Lembrem-se disso. Sempre que aparecer alguma operação dentro do radical, a operação deve ser resolvida primeiro para depois, então, se calcular a raiz. Ok? Lembrem-se também que só é possível calcular a raiz de números inteiros negativos quando o índice for ímpar. E que quando o índice não aparece, o índice é 2, ok? Encerramos aqui o nosso assunto sobre radiciação com inteiros. Espero que tenham gostado da explicação. Muito obrigada pela participação de todos.